Bom dia, boa tarde, aliás, aos amigos e amigas do canal Abraços Históricos, não é? Aproveita a oportunidade, dá uma curtida, sinaliza, se inscreve no nosso canal. Hoje eu estou aqui para falar uma coisa que há muito tempo, desde que eu comecei a fazer esses vídeos, é um mês atrás só, e que eu não tive coragem de falar aqui para vocês, mas que agora eu vou falar, né? E porque é difícil. Isso é sobre a minha conversão, que tem exatos 9 anos e alguns dias atrás, quando verdadeiramente me foi apresentado Jesus o Cristo e que eu me converti, né? A minha busca por Deus, né? Eu já fui participante de política, já fiz movimento estudantil, já criei centro acadêmico em universidade, já fui de partidos clandestinos, já estudei com verba de partido comunista, né? Sou professor de história, né? Enfim, mas Deus sempre foi uma entidade que eu busquei, né? Pertencia a diversos segmentos espirituais, segui algumas religiões, Igreja Messiânica, Igreja Perfect Liberty, APL, Santo Daime, Espiritismo Kardecista, Umbanda, Candomblé, é, Igreja Católica, obviamente, né? E há 9 anos e alguns poucos dias atrás, exatamente entre junho e julho de 2013, não é? Eu me tornava o que se rotula ser evangélico, não é? Evangélico, através de algumas pessoas, né? Eu digo que muitos vão a Deus, vão a Jesus pela dor. E eu fui um desses, né? Uma profunda dor. É um assunto que eu tenho dificuldade, tá, gente, para falar, que me deixa bastante emocionado. Eu estou aqui mantendo um equilíbrio e para não me emocionar, não é? 9 anos e pouco atrás, nessa mesma época, eu me separava da minha última mulher, da minha última esposa. Estamos separados há 9 anos e alguns dias. Temos um filho, um pouco mais do que essa idade, completou 10 anos de idade, um menino, e uma grande dificuldade, né? Eu sou professor, eu lecionava numa determinada escola. Eu sempre gostei de dar aula para os mais jovens, né? Eu dizia sempre que as turmas menores me faziam descansar das turmas com uma idade mais avançada, né? Então, numa determinada escola, uma escola tradicionalíssima, uma escola confessional, uma escola de irmãs, num dia que não houve aula, me foi solicitado que eu fizesse uma recreação com as crianças, né? E aí as meninas foram fazer algumas atividades e um grupo de alunos resolveu fazer ali uns 3 times de futsal e fazer um torneio improvisado. E aí, professor, o senhor sempre disse que joga bola, não vai jogar bola com a gente, não? E aí eu fui jogar bola com eles na quadra da escola, né, de calça comprida e sapatênis, sem aquecimento, né? Há 9 anos e pouco atrás, né, eu já tinha alguma idade, né? Eu sou um homem de 60 anos, então eu tinha 51 anos de idade, né? E fui jogar bola com os jovens de 14 anos, 15 anos de idade, né? Joguei a primeira partida e tal, aquela zoação dos alunos e tal. Depois eu percebi, né, que o melhor, o mais prudente era me retirar.
Me retirei quando veio uma zoação, e aí, tá velho, tá cansado, né? Aí falou o quê? O ego, a vaidade. E aí fui novamente jogar bola, né? E aconteceria o grande divisor de águas na minha vida. E foi através da dor, né? Eu levei um toque, atrasando a bola para o goleiro com a perna direita, entraram de carrinho em mim. Resumindo a história, eu fui ao chão da quadra e logo percebi, pela dor excessiva, que se tratava de algo muito sério, né? Fui levado à enfermaria da escola, onde foram feitas compressas de gelo, né? Eu tomei um analgésico ali e, enquanto aguardava as burocracias trabalhistas, porque foi um acidente de trabalho, né? Embora eu estivesse num momento lúdico, me foi solicitado pela direção que eu fizesse alguma atividade. Eu não consigo lembrar aqui porque que não teve aula, né? Ora, eu não sou um professor de educação física, mas a minha paixão por futebol foi tão grande que eu topei lá fazer alguma coisa para manter os alunos entretidos, para manter os alunos ocupados, né? Fui jogar bola, né? Mais tarde, anos depois, é que eu tive a clareza de que eu poderia ter colocado isso na justiça, né? Isso foi uma coisa indevida que me foi solicitada. Mas não é essa a questão. Eu vim aqui para falar da minha conversão, né? Fui levado a uma clínica ortopédica. Lá de imediato foi diagnosticado um rompimento do tendão de Aquiles e a necessidade de me operar, né? Eu fui engessado, a minha perna esquerda até o joelho, né? E o que aconteceu? Fui para casa de táxi, né? De táxi com a perna imobilizada, né? Algumas pessoas vendo aquilo, dizendo que era um exagero, uma cirurgia, que já tinham sofrido aquilo e tal, que eu digo assim, que pessoas, vizinhos, etc e tal. Ou seja, eu arranquei aqueles dias, olha a insanidade, né? Arranquei aqueles dias, comprei uma muleta e comecei a andar de muleta, né? Vocês lembram aquela passeata que teve pelo aumento das passagens em junho de 2013 na Cinelândia, onde foram reunidos cerca de 1 milhão de pessoas? Eu estava lá. Um dia depois de ter me acidentado, sem gesso, de muleta, no meio de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, é muita insanidade, né? É a ação pura do mal. Ainda recebi um telefonema da minha ex-esposa, que é a atual, é a mãe do meu filho, né, dizendo: não salta na Cinelândia, não, salta na Uruguaiana, porque o movimento está lá. E eu acreditei, saltei na Uruguaiana, o movimento não estava lá, e eu fui me arrastando de moletas até a Cinelândia, né? Que razão teria essa pessoa, que é a mãe do meu filho, né, para me dar essa informação que não batia, né? Aí depois voltei. Eu sei que eu levei 33 dias até ser operado. Nesses 33 dias, andando de moleta para baixo e para cima, a situação se agravou muito. O meu pé estava assim, ó, pendurado, pendurado. E por que eu não me operei? Porque eu tinha medo, né? Eu tinha medo, tinha medo. Enfim, foi marcada a cirurgia, foi marcada a cirurgia. Eu estava na casa da minha mãe ainda era viva há 9 anos e pouco atrás. Ela não estava bem de saúde, né? Para telefonar, eu não tinha telefone fixo, né? Para ajeitar os últimos detalhes da cirurgia, liberação do plano, aquela burocracia toda. Eu tinha na época plano de saúde que cobriu toda a operação, cobriu anestesia, cobriu tudo. Eu não vou dizer o nome do plano de saúde, né? A não ser que o plano de saúde queira entrar como patrocinador. Aí eu falo, né?
fui super bem atendido, foi uma operação muito bem sucedida, né? Enfim, e Deus colocou alguns anjos na minha vida, né? Porque, assim, no dia que eu estava telefonando para acertar os últimos detalhes da operação, desculpe, senhores, eu me encontro aqui com uma coriza que está resistente, né? Então, senhores, nesse dia que eu estava na casa da minha mãe, né, houve uma briga generalizada que envolveu minha tia, minha irmã e minha filha, que na época morava na casa da minha irmã. Eu sei que houve uma briga, palavrões de tudo quanto é lado, uma gritaria, uma confusão, né? Eu fui agredido pela minha irmã, ela me rasgou a camisa, me arranhou no peito e chamou a polícia. Senhor, chamou a polícia, pasmem. Eu não estou falando disso aqui com ressentimento, não. Passaram-se 9 anos, né? Eu me perdoei e perdoei todos que, porventura, não tiveram uma atitude, vamos dizer assim, cristã, né? Minha irmã chamou a polícia e o que me deixou assim muito triste. Mas hoje, como eu disse, eu falo sem mágoas e falo disso tranquilamente, né? E fomos todos no carro da polícia. Eu, minha irmã e minha filha. E lá a minha irmã ia lavar uma queixa contra mim, né? O delegado, Deus é fantástico, né? O delegado titular estava na delegacia e logo viu o meu estado ali, né? De camisa rasgada, com um arranhão, né? E aí se dirigiu para minha irmã e a aconselhou, né, que fosse embora, que não cabia uma queixa ali. Pelo contrário, né? Quem estava ali com todas as provas e em condições de fazer alguma queixa era eu. Eu estava com uma pasta ali provando que eu ia ser operado no dia seguinte, né? Que o meu caso, o meu calcanhar era grave, eu estava de muleta, com a camisa rasgada e um arranhão aqui assim no peito, feito por unha, né? E minha filha juntos. Quando o delegado sugere que não era cabível nenhuma queixa contra mim, né? Elas foram embora e eu fiquei ali, né? Eu tinha R$ 20 no bolso, fui dispensado, obviamente. Com R$ 20 eu peguei um carro, voltei para casa, né? Eu não morava na casa da minha mãe, mas morava na mesma rua que a minha mãe morava, né? E aí, com o auxílio de uma pessoa ali conhecida do bairro, eu cheguei ao conhecimento de uma senhora cuidadora de idosos, enfermeira. Eu liguei para essa mulher dizendo que eu precisava dos cuidados dela, que eu ia ser operado e tal, né? E que se ela poderia ir até a minha residência, isso eu ainda não tinha sido operado, tá? Para que a gente tratasse ali dos pormenores de como seriam os serviços dela, né? Então, eu disse para ela, olha, eu só tenho como te pagar uma vez por semana, para você ficar uma vez comigo e tal. E ela disse assim, meu amigo, você tem... quase todo dia você vai ter que fazer curativo, você não pode pisar, você não pode se levantar. E ela disse simplesmente o seguinte, fique tranquilo, eu ficarei contigo todos os dias, até que você possa andar, até que você fique curado e você vai ficar bom, né? Foi o primeiro anjo que Deus colocou na minha vida. E aí aconteceu o seguinte, eu sempre perguntava a ela, pô, mas quem é você? Você veio da onde? E ela sempre dizendo, foi Deus, foi Jesus que me mandou. E eu sempre rindo, debochando, papapá, né? Aí veio o dia da operação, né? A enfermeira foi comigo. Tá até aqui o dia anotado, eu não lembro, vou ter que ler aqui, tá, senhores? O dia da cirurgia foi no dia 23 de julho
de 2013, às 18 horas, após 33 dias do acidente sofrido na quadra de futsal. A operação foi um sucesso, né? Um sucesso. E a enfermeira lá, né? Quero também agradecer aqui a uma amiga chamada Márcia. A Márcia foi uma grande surpresa. Foi a pessoa que me buscou no hospital com seu carro, me levou até em casa de carro, conversou comigo, me fez 2 ou 3 visitas durante a minha convalescência, durante a minha recuperação desse acidente, né? Então vai aí meu agradecimento por esse segundo anjo que Deus colocou na minha vida, minha amiga Márcia, né? Além dessa enfermeira que chama-se Edna, né? Enfim, a operação foi um sucesso. 19 dias após, eu estava retirando os pontos, né? Agora foi muito difícil, né? Eu fiquei 6 meses numa cama, sem andar, tive que fazer muita fisioterapia. Mas aí Deus colocou o terceiro anjo na minha vida, através da enfermeira Edna, né? A Edna começou a falar de Jesus para mim, começou a falar que era de igreja evangélica e papapá, e eu sempre dizia para ela, olha, eu não quero, tudo bem, eu te respeito, que bom, né? Mas eu não curto, acho os evangélicos burros, acho os evangélicos equivocados, acho os evangélicos ignorantes, né? Eu, com certeza, jamais entraria numa igreja evangélica. Para resumir a história, que é muito longa, né? E isso a enfermeira, a Edna lá, além de tratar de mim, do meu curativo, da minha roupa, da minha comida, ela fazia tudo. Ela ficou morando na minha casa, né? Um pequenino apartamento. Na mesma rua que a minha família, minha mãe, minha irmã e a minha própria filha, que, aliás, nunca me telefonaram e nunca me visitaram. Sem mágoas, hein? Sem mágoas. Adoro todas elas. E aí, essa enfermeira falou para mim que ela era presbiteriana e tal, e disse, e aqui no bairro tem uma igreja presbiteriana? Ela disse, tem aonde? Eu expliquei a ela a rua, como é que era e tal. E aí, passados um dia, ela falou o seguinte para mim, eu tive nessa igreja, falei com uma menina chamada Andréia, filha do pastor Edson Nascimento. E aí Deus colocou esse terceiro anjo na minha vida, o pastor Edson Nascimento, que foi na minha casa. Tem até aqui a data que ele foi na minha casa. Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando aqui, não. Mas foi em julho de 2013 também, final de julho de 2013. Esse pastor foi à minha casa a convite da Edna, com a minha permissão, né? Que eu pensei o seguinte, vem aqui eu fazer uma oração, se não fizer bem, mal também não vai fazer, né? Então, às 18 horas, isso eu lembro bem, no final de julho do ano de 2013, entrava pela minha porta, pela minha casa dentro, o pastor Edson Nascimento, trazido pela enfermeira Edna, né? E eu contei... Primeiro eu fiz uma pergunta para ele, que aí vocês vão ver, tá? Isso foi antes de eu conhecer verdadeiramente Jesus, porque eu achava que Jesus era uma coisa assim, meu Pai, Senhor, meu Pai, do Filho e Espírito Santo, amém, e era isso, né? Eu achava que era isso. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, o senhor é formado em teologia e filosofia? Ele disse, sim senhor, sou formado em teologia e filosofia, sou psicanalista. Eu disse, que legal. Olha que arrogância, hein, meu irmão? Eu não sei o que aconteceu, eu contei a minha vida, esse acidente todo para ele, né? Todos
pecados da minha vida, né? Eu fui doutorado em pecadologia, né? Eu tinha, aliás, pós-doutorado em pecadologia, né? Ele até riu e tal, e aí ele sentenciou nesse mesmo dia, olha, a sua vida será diferente a partir de hoje. E foi. Ali eu ingressava na IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E esse pastor, muitas vezes que eu não andava, ele pessoalmente ou pessoas por ele solicitadas, né, foram me buscar na minha casa, me colocar dentro de um carro, ir para a igreja e depois a mesma coisa, né? Isso no colo, né? E aí eu precisava fazer fisioterapia. E aí Deus colocou um quarto anjo na minha vida, que foi o fisioterapeuta Eli, que ia fazer fisioterapia na minha casa, né? Deus me deixou sem andar para eu andar por caminhos certos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu tive que parar de andar por caminhos tortos para aprender que o caminho é Jesus. É o único caminho, meu amigo. Não tem outro. Não tem outro. E quem está falando aqui é um professor de história que já leu tudo, toda a literatura de esquerda, né? Rosa de Luxemburgo, Feuerbach, Hegel, Marx, obviamente, Engels, Trotsky, etc. George Lucas, os marxistas todos, os anarquistas todos, né? Li o Capital, 4 volumes, né? Hoje eu não conseguiria ler metade de um volume, né? Enfim, eu entrava numa igreja, mas Deus é tão poderoso, né, que ele mandou um pastor presbiteriano numa igreja tradicional. Se ele manda sei lá, um neopentecostal, dava uma sapatada na hora. Não tenho nada contra os neopentecostais, mas naquela época, 9 anos atrás, foi a estratégia que Deus usou. Vou mandar um pastor de uma igreja tradicional, porque senão o cara não vai aceitar, meu irmão. Não é? Olha o milagre aí, vocês percebem? O milagre. Não é? E aí esses 4 anjos, a enfermeira Edna, a amiga Márcia, o pastor Edson e o fisioterapeuta Eli, né? Essa enfermeira Edna eu nunca mais vi. Quando eu recuperei os movimentos, quando eu comecei a andar, quando eu realmente tive alta do fisioterapeuta, né? Ela simplesmente desapareceu. Aonde quer que você esteja, Edna, que Deus esteja com você. Eu devo você muita coisa, né? Eu sei que foi Deus te usou, né? Mas eu gostaria muito de me encontrar com você, Edna Santos. Muito. Sou muito grato a você. E muito grato a Márcia, muito grato ao pastor Edson Nascimento e ao fisioterapeuta Eli Araújo, né? E foi assim que eu ingressei, né? Eu ainda não andava direito, estava de muletas, e num culto onde se falava sobre missões, eu ouvi um homem, um neguinho, um pretinho, magrinho, chamado Paulinho, coordenador da terapia do abraço. E ali eu na igreja, sentado, vendo aquilo, eu em prantos, disse assim, Deus tocou no meu coração, é isso que eu quero fazer. Foi quando eu resolvi falar com o Paulinho da terapia do abraço, e eu lembro que num trabalho à noite,
nas Cracolândias, eu fui ainda sem andar direito, mancando, eu quis ir. E ali estava começando uma nova vida, uma nova etapa na minha vida, né? E foi assim que eu me converti, na dor, literalmente na dor. Eu levei um carrinho por trás, eu tive um rompimento maciço no calcanhar esquerdo, eu tenho 2 placas de aço no meu calcanhar esquerdo, né? Foi aí que eu deixei de dar aula. Ainda dei aula de filosofia numa outra instituição e depois vim a parar, mas isso não é assunto para aqui, isso é assunto para uma outra ocasião, né? E aí eu estava lá, que eu fiquei praticamente 1 ano dentro de um pequeno apartamento, né? Eu tive que aprender a andar literalmente como uma criança, com o auxílio desse fisioterapeuta, a andar, a caminhar. Olha o que Deus fez, minha gente. Ele me deixou sem andar para que eu andasse de maneira correta, para que eu acertasse o passo. Não é? Foi assim que Deus fez comigo. Não é? Muitas coisas aconteceram até hoje, passados 9 anos, mas não há tempo útil para que eu fale aqui com vocês sobre isso, né? Então, minha gente, essa foi a minha história da minha conversão. Eu estava ainda deitado, sem poder andar, né? Quando alguém colocou um envelope por debaixo da porta, a enfermeira viu, pegou, era um... Não minto, não foi isso não. Foi. Né? Alguém lá fora recebeu, assinou que recebeu, provavelmente algum vizinho, e colocou debaixo da porta, a enfermeira pegou, era uma intimação da justiça. A minha ex-mulher, mãe do meu filho, me enfiou na justiça pedindo alimentos. Né? Eu deixo claro aqui, né, que realmente eu não estava pagando pensão, né, porque não havia nem 2 meses de separação e eu tinha muitas esperanças de voltar com ela, esperanças essas dadas por ela mesma, né, que muitas vezes me fez acreditar que nós voltaríamos, né? Voltando um pouco atrás, antes da operação, nesses 33 dias do acidente até eu me operar, né? Ela separou, inclusive, no jornal, imóveis para a gente ver. Eu lembro perfeitamente que eu fui ver um imóvel no Meier e outro na Tijuca, lugar de preferência dela, né? Isso de muleta, me arrastando, sem poder andar, né? Eu não sei por que ela fez isso, porque pouco tempo depois eu fiquei sabendo que ela não tinha a menor intenção de voltar comigo, né? E hoje ela é objeto das minhas orações, é a mãe do meu filho, né? Mas foi isso, né? Ela me enfiou na justiça. Eu fui até a justiça de moletas, sem poder andar, né? Claro que foi determinado, estabelecido uma pensão, mas num percentual bem menor do que ela pedia, né? Ou seja, foi uma vitória de Deus, né? Foi uma grande vitória. E aí, claro que tem alguns detalhes aqui que eu prefiro não falar. Confesso a vocês que falar assim tão pessoalmente, uma coisa tão íntima, né, é complicado para mim. Eu prefiro falar assim sobre qualquer outra, sobre o descobrimento do Brasil, sobre a natureza histórica e espiritual de Jesus, sobre a Revolução Francesa. É muito mais fácil do que falar o que eu estou falando aqui. Talvez seja o vídeo mais difícil desses todos que eu comecei a fazer. A questão de 30 dias atrás, né?
E aí eu comecei a minha caminhada, mas agora no caminho, né? E o caminho é Jesus. Não existe caminho do meio. Me desculpem os budistas, com todo respeito, né? O caminho não é à esquerda e não é à direita e não é no meio. O caminho é Jesus. Esse é o caminho. Obrigado, Paulinho, da terapia do abraço. Você me ajudou também, foi um anjo na minha vida. Obrigado, pastor Edson Nascimento. Obrigado, fisioterapeuta Eli Araújo. Obrigado, a enfermeira Edna Santos. Obrigado, minha amiga Márcia, né? Vocês fazem parte da minha vida, me ajudaram muitíssimo a encontrar esse caminho, né? E aí eu estou nesse mundo, eu sou extremamente incomodado de estar nesse mundo, né? O verdadeiro cristão, ele tem que estar incomodado. Você me desculpe, eu ouvi uma vez de uma irmãzinha dizendo que nada incomoda, tá tudo bem. Me desculpe, né, com todo respeito, né, eu acho que ela não entendeu absolutamente nada. Vai lá em João 15, 16, 17, 18, 19, né? Lá diz que o mundo aborrece Jesus. Aliás, diz que o mundo me aborrece, né? Porque nós não somos desse mundo. O verdadeiro cristão não pode estar bem nesse mundo, né? Ele persevera com fé, com muita fé, ele persevera, né? Mas é claro que o mundo o incomoda, porque ele sabe que ele não é daqui, né? Então, não se incomodar com nada, me desculpe, é não ter entendido absolutamente nada sobre os evangelhos, sobre a palavra de Jesus, né? E aí eu fiquei, não vou detalhar aqui, durante muitos anos, participando desse Ministério Terapia do Abraço, participando da Igreja Presbiteriana do Brasil, depois viajei, conheci a Bola de Neve, Igreja Batista, voltei para a Igreja Presbiteriana. Hoje eu sou o que muitos classificam como desigrejado, mas eu não sou desigrejado. É que hoje eu entendi o sentido do que é ser igreja. Igreja sou eu, igreja é o meu comportamento, igreja são meus pensamentos, igreja são minhas atitudes, igreja é como eu trato os outros, igreja é como eu vejo o mundo, igreja é quando eu oro por pessoas que eu nem conheço, igreja é quando eu reconheço que o caminho é Ele, Jesus, né? Ah, você não congrega? Congrego, mas necessariamente não precisa ser em nenhum templo. Não estou aqui dizendo que as pessoas que frequentam templos, frequentam denominação A, B ou C estão erradas. Absolutamente nada disso. Eu estou falando de mim.